pessoal, sejam bem-vindos. Daremos início à primeira semana de estudos da disciplina Ecologia. Eu sugiro a vocês que antes de começar a assistir às aulas, tenha sempre papel e caneta à mão para que vocês possam tomar nota dos principais aspectos que serão abordados dentro de cada conteúdo. Então vamos lá. Nesta primeira aula, nós iremos estudar o histórico da ciência ecologia e as suas definições. Iremos estudar também os seus níveis de organização, as suas formas de abordagens e as suas subdivisões. Inicialmente, é importante que vocês compreendam o que é ecologia. A ecologia é um termo recente e foi proposto pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em 1869. É uma palavra formada a partir de dois termos gregos, oikos, que significa casa ou lugar onde se vive, e logos, que significa estudo. Então, a partir do significado da palavra, ou seja, do estudo do lugar onde se vive, Haeckel definiu ecologia como estudo científico das interações entre os organismos e os seus ambientes orgânicos e inorgânicos. A ecologia teve muita influência de historiadores naturais do século XVIII e XIX, como Buffon, Linnell, Darwin, Wallace e vários outros. E ela começou a se tornar uma ciência de fato somente a partir do século XIX. Neste mesmo período, também surgiram obras que tiveram um grande impacto na formação da ecologia. Eu gostaria de destacar os trabalhos publicados pelo economista Thomas Malthus sobre crescimento populacional e demografia. Esses trabalhos de Malthus contribuíram para o desenvolvimento de bases matemáticas para o estudo da ecologia de populações. Muito tempo antes disso, desde a época pré-cristã, podemos encontrar obras de natureza ecológica entre os filósofos clássicos da cultura grega. Podemos destacar o filósofo Teófrasto, que foi o sucessor de Aristóteles, que era um grande naturalista da época. Então, foi Teófrasto quem deu início ao estudo sistemático e formal do ambiente. Nesta época, a ciência ecologia era puramente descritiva, e este enfoque forneceu o embasamento necessário para entender e explicar a origem e os mecanismos das interações dos organismos entre si e com o meio. É necessário que vocês compreendam que a ecologia é uma ciência de síntese, de confluência de diferentes disciplinas, apresentando uma relação direta com a genética, com a evolução, com a fisiologia e com a etologia. Então, durante o nosso estudo, nós iremos encontrar muitos aspectos destas outras disciplinas dentro da ecologia. Com o desenvolvimento da ciência ecologia, foram surgindo várias outras definições. Em 1927, Charles Elton definiu a ecologia como a história natural científica. A interpretação de Elton mostra uma clara transição do pensamento dos naturalistas da pré-ecologia para uma linha científica de pesquisa. Isso significa que a ecologia não seria apenas descritiva, conforme nós falamos anteriormente, mas também estabeleceria teorias funcionais que permitiriam que ela pudesse gerar previsões testáveis. Em 1950, Eugene Odum definiu a ecologia como estudo das relações dos organismos ou grupo de organismos com o seu ambiente. E Charles Krebs definiu a ecologia como estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Observem que as visões de Eugene e de Charles Krebs apresentam uma complementariedade. A definição de Eugene apresenta uma abordagem holística, ou seja, busca compreender o sistema na sua totalidade. E a definição proposta por Charles Krebs apresenta uma abordagem evolutiva e mais abrangente,
no qual as interações é que movem o sistema. Inclusive, essa definição de Charles Krebs é bastante aceita atualmente. É importante frisar que os estudos em ecologia têm avançado muito, né, e que vem recebendo contribuições de vários pesquisadores da área. Uma das maneiras de delimitar a ecologia moderna é considerá-la em termos de conceito dos níveis de organização. Eu coloquei aqui um esquema para vocês que mostra os principais níveis de organização da vida. São eles: genes, células, tecidos, órgãos, organismos, populações e comunidades. Notem que esses níveis encontram-se apresentados no arranjo hierárquico, do menor para o maior, e corresponde aos componentes bióticos do sistema, ou seja, aos componentes vivos. A ecologia estuda os 3 últimos níveis de organização: organismos, populações e comunidades. É necessário compreender que todos os níveis de organização são interdependentes. Observe que o organismo individual, por exemplo, ele é constituído por genes, células, tecidos e órgãos. Além disso, ele não pode sobreviver sem a sua população e sem as interações com populações de outras espécies que compõem a comunidade biótica. Além disso, todos os níveis de organização dependem de matéria e energia, que são os componentes abióticos do sistema, ou seja, são os componentes não vivos. Observe que a interação entre os componentes bióticos e abióticos formam o biossistema, ou seja, o sistema biológico. Cada nível de organização possui propriedades emergentes em relação ao nível hierarquicamente inferior. Ao examinar níveis superiores de uma hierarquia, propriedades novas surgem e são difíceis de prever em níveis inferiores. Vamos compreender isso com o seguinte exemplo. Uma população, que constitui no conjunto de indivíduos da mesma espécie, possui características de dinâmica espacial, temporal e taxas de natalidade e mortalidade. Essas características são inerentes à população e nunca serão encontradas a nível de organismo individual. Uma comunidade, que consiste aí no grupo de populações, por sua vez, apresentam características como diversidade, interações entre espécies e padrão de sucessão. É importante compreender que estas características não fazem sentido quando são analisadas em populações isoladas. A ecologia pode ainda ser estudada considerando 2 formas de abordagens: a autoecologia e a cinecologia. Vejam que eu coloquei aqui no slide para vocês uma imagem do mandacaru, que é uma cactácea presente no ecossistema Caatinga. Um exemplo de estudo autoecológico, levando em consideração esta espécie, seria analisar as suas adaptações ao clima árido da Caatinga. Um outro exemplo, poderia ser analisar as interações entre o mandacaru e as espécies a ele associadas. Então, observe que nestes 2 exemplos, nós consideramos aí a atenção voltada para um indivíduo em particular. Já a cinecologia trata-se do estudo de grupos de organismos que se encontram associados uns aos outros, formando uma unidade. Um exemplo desse tipo de estudo seria analisar o ecossistema Caatinga como um todo, considerando todos os grupos de organismos associados uns aos outros, formando esse ecossistema. Então, essas são basicamente as 2 abordagens, que são muito utilizadas
nos estudos ecológicos. Em relação às subdivisões da ecologia, destacam-se 3 grandes áreas: ecologia de indivíduos, de populações e de comunidades. A ecologia de indivíduos procura saber como os organismos são afetados pelo seu ambiente e também como eles o afetam. A ecologia de populações ocupa-se da presença ou ausência de espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências e flutuações em seus números. E a ecologia de comunidades, que trata da composição ou estrutura das comunidades ecológicas. Levando em consideração as rotas de movimento seguidas pela energia e matéria através dos elementos vivos e não vivos, também pode-se considerar uma 4ª categoria de organização, que é a ecologia de ecossistemas, que compreende, portanto, o estudo da comunidade junto com o seu ambiente físico. Essas divisões elas são bastante úteis em ecologia, pois elas facilitam a análise e a compreensão de cada campo de estudo. Nas nossas próximas aulas, nós iremos aprofundar principalmente no estudo de ecologia de populações, de comunidades e de ecossistemas. Daremos continuidade ao estudo dos conteúdos da disciplina Ecologia e nesta aula nós iremos falar sobre ecossistemas. Iremos falar sobre a definição de ecossistema, sobre os seus componentes estruturais e funcionamento e sobre os tipos de ecossistemas. É importante que vocês compreendam que os processos naturais são muito dinâmicos e complexos e podem evoluir para a formação de sistemas autossustentáveis. Mas o que seriam sistemas, Então, de modo geral, os sistemas podem ser definidos como conjuntos ordenados de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Os sistemas podem ser fechados ou abertos. Os sistemas fechados não apresentam intercâmbio com o ambiente, então são sistemas mecânicos. Já os sistemas abertos apresentam relações de intercâmbio com o ambiente, apresentando entrada e saída de matéria e energia. São os chamados sistemas biológicos. Como nós vimos na aula anterior, na natureza existem diferentes níveis de organização da vida, e a ecologia estuda principalmente os níveis de organismo, populações e comunidades. Nós vimos que os organismos são constituídos de genes, células, tecidos e órgãos, que uma população corresponde ao conjunto de organismos de uma mesma espécie, com a possibilidade de reprodução, e que o conjunto de populações constitui uma comunidade, e as interações entre os seres vivos da comunidade e o seu ambiente físico leva à formação de um sistema biológico denominado ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas dá origem à biosfera. Para a ecologia, os estudos sobre os ecossistemas buscam compreender a distribuição e a abundância dos seres vivos, as interações entre os organismos no meio ambiente em que eles vivem, e as interações entre os organismos e o meio ambiente, e também a estrutura e o funcionamento do ecossistema. Isso nos leva à definição de ecossistema, que pode ser compreendido como um sistema aberto pela existência de entrada e saída de energia e matéria, constituído por um conjunto de componentes abióticos, que seriam os seres não vivos, correspondendo aí ao ambiente físico, e seres bióticos, que são os seres vivos, presentes em um determinado local e que estão em interação por meio do fluxo de energia e da ciclagem de materiais. Então vejamos como ocorre o funcionamento de um ecossistema. Observem que o ecossistema apresenta uma determinada delimitação na sua área, onde tem um ambiente de entrada e um ambiente de saída. A principal fonte de energia para a manutenção dos ecossistemas provém da radiação solar, mas é importante ressaltar que existem sistemas nos quais a matéria orgânica morta, particulada ou dissolvida, que recebe o nome de detrito, constituem a principal fonte de energia.
Podemos citar também outras fontes de energia, como o vento, a chuva, as marés e os combustíveis fósseis. A energia e a matéria entram no sistema e são processados. Uma parte desse material que foi processado acaba ficando dentro do sistema para manter a sua retroalimentação, promovendo, por exemplo, a ciclagem de matéria ou o aproveitamento de uma certa quantidade de energia pelos organismos. E uma outra parte é exportada do sistema. A energia, por exemplo, flui para fora do sistema em forma de calor, matéria orgânica ou contaminantes. Componentes abióticos como a água, o ar e os nutrientes, que são necessários à vida, entram e saem do ecossistema, assim como os componentes bióticos, através da imigração e emigração. É importante destacar que os ecossistemas apresentam algumas propriedades muito importantes, como a estabilidade, devido às interações que ocorrem dentro do sistema, a resiliência, que é a capacidade de voltar ao estado de equilíbrio após ter passado por algum tipo de perturbação, e a capacidade de resistência a uma determinada perturbação. Como nós vimos, os ecossistemas são constituídos de componentes abióticos e bióticos, que é o que dá origem à sua estrutura. Os componentes abióticos constituem um meio físico-químico que rodeia e influencia a comunidade. São exemplos de componentes abióticos as substâncias inorgânicas, como o carbono, nitrogênio, o gás carbônico, água e outros. Compostos orgânicos, como proteínas, carboidratos, lipídios e substâncias úmicas. O ambiente atmosférico, hidrológico e o do substrato, que está relacionado aí ao solo, e o regime climático, incluindo aí temperatura, umidade e outros fatores físicos. Esses fatores abióticos eles podem influenciar a vida dos organismos de diferentes formas, como, por exemplo, eliminando certas espécies dos territórios, e, consequentemente, intervindo na distribuição geográfica das mesmas. Modificando as taxas de fecundidade e de mortalidade de diversas espécies, podem atuar sobre os ciclos de desenvolvimento das espécies, podem provocar migrações, agindo na densidade das populações, e também fornecer o surgimento de modificações adaptativas, como, por exemplo, a hibernação em animais e reações fotoperiódicas nas plantas. Os componentes bióticos compreendem os organismos vivos e as relações estabelecidas entre eles. Do ponto de vista trófico, ou seja, de alimentação, os componentes bióticos se dividem em organismos autotróficos e heterotróficos. Os organismos autotróficos, denominados de produtores, são aqueles que conseguem produzir matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas por meio do processo de fotossíntese e são representados pelos vegetais. E também correspondem àqueles organismos que fazem quimiossíntese, que é um processo no qual ocorre a produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, água e outras substâncias inorgânicas, como, por exemplo, amônia, ferro, nitrito, enxofre, sem a utilização de energia luminosa. O exemplo de organismos que realizam esse tipo de processo são as bactérias. Já os organismos heterotróficos, denominados consumidores, são aqueles que não apresentam a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles podem ainda ser divididos em fagótrofos e saprótrofos. Os fagótrofos compreendem os animais que ingerem outros organismos ou matéria orgânica em partículas e têm que promover um processo digestivo desse alimento. São exemplos de fagótrofos os animais herbívoros, que se alimentam de vegetais, os carnívoros, que se alimentam de outros animais, e os onívoros, que são aqueles que alimentam de vegetais e animais. Já os saprótrofos, denominados decompositores, são aqueles que promovem a digestão do alimento externamente, liberando algumas substâncias digestivas, como enzimas,
obtendo assim partículas alimentares mais simples e de melhor absorção. Fungos e bactérias são exemplos desses tipos de organismos. Além de interagir com o meio abiótico, os organismos vivos também interagem uns com os outros por meio das interações biológicas. Essas interações envolvem uma ou duas espécies, ou às vezes mais de duas, apresentando assim uma maior complexidade. Estão relacionadas com a atividade de obtenção de recursos alimentares, são relevantes apenas quando afetam a dinâmica da população, tendem a atuar como fatores reguladores da população, podendo agir aí como forças seletivas, envolvendo nos processos evolutivos das espécies, e as condições de uma interação elas podem ser modificadas devido a condições impostas pelo ambiente. Iremos tratar dessas relações com mais detalhes quando a gente for estudar as populações. Em relação aos tipos de ecossistemas, existem ecossistemas terrestres e aquáticos. É importante ressaltar que iremos tratar aqui dos ecossistemas naturais, uma vez que também existem ecossistemas que foram criados pelo homem, como por exemplo ecossistemas agrários e os ecossistemas urbano-industriais. Então, os ecossistemas terrestres, também chamados de biomas, são representados pelas florestas temperadas e tropicais, tundras, desertos, taigas, savanas e campos ou pradarias. Essas grandes regiões apresentam características bastante distintas, que propiciam o desenvolvimento de espécies adaptadas às condições locais. As florestas temperadas são típicas de regiões com clima temperado. Apresentam 4 estações do ano bem definidas, o inverno frio, primavera chuvosa, verão quente e outono mais ameno. Além das árvores coníferas, este bioma possui outras variedades de espécies arbóreas, além de arbustos e gramíneas. As florestas temperadas podem ser também chamadas de florestas caducifólias. As folhas neste bioma têm vida mais longa, caindo todos os anos no outono e no inverno, que são as estações mais frias e secas. As florestas temperadas são conhecidas pela coloração das árvores, antes das folhas caírem, adquirindo uma tonalidade vermelha, amarela e laranja. As florestas tropicais, também conhecidas como florestas equatoriais, apresentam uma rica biodiversidade. São compostas por 2 estratos vegetais, o inferior, composto por gramas, musgos, ervas e outras plantas que se desenvolvem ali próximas ao solo, e o estrato superior, composto por grandes árvores, e muitas das quais apresentam mais de 20 metros de altura, formando uma cobertura para os estratos mais baixos. Essas florestas são predominantes em regiões com altos índices pluviométricos, além de elevadas temperaturas. As florestas equatoriais podem ser chamadas também de floresta pluvial. E a maior floresta equatorial do mundo, como todos nós já sabemos, aí, é a Amazônia. As florestas equatoriais apresentam ampla diversidade de fauna e flora e recebem essa nomenclatura devido à incidência na região equatorial. A tundra é considerado o bioma mais seco e frio que existe no mundo. As temperaturas são extremamente baixas e não há uma elevada insolação. As chuvas também são fenômenos raros nessas regiões. Os solos são congelados e a vegetação que se desenvolve é adaptada ao tipo de solo. Esse tipo de bioma ocorre nas latitudes com maior distância, desde o Equador, ou seja, nas proximidades do Polo Norte. Neste bioma não há uma alta taxa de ocupação humana, justamente devido às condições climáticas da região. Os desertos ocorrem nas regiões quentes ou frias, onde a precipitação é muito baixa. A vegetação está ausente na maior parte desse bioma e as plantas são principalmente cactáceas e herbáceas e estão adaptadas à escassez de água. A taiga também recebe o nome de floresta boreal e coníferas. Esse tipo de bioma está presente nas latitudes acima de 45 graus, principalmente na América do Norte, na Europa e também na Ásia. O Canadá e a Rússia têm a maior parte de seus territórios compreendidos pela taiga, e dentre os biomas terrestres, este é o de maior extensão. Embora seja vasto, sua biodiversidade não é tão expressiva.
As savanas são típicas de regiões de clima tropical. As savanas mais conhecidas são as africanas, onde vivem leões, girafas, elefantes, zebras, entre outros animais. Também ocorre na América do Sul e Austrália, e sua vegetação é formada por gramíneas e árvores esparsas. Campos ou pradarias são biomas característicos de regiões temperadas, correspondem a vastas regiões de gramíneas e de topografia aplanada com algumas ondulações. Devido a essas características, são habitualmente utilizadas para as pastagens, e não há significativa presença de árvores de grande porte. É importante ressaltar que muitos fatores abióticos influenciaram na distribuição de todos esses biomas na superfície terrestre. Podemos citar principalmente a latitude e a variação do clima. Também são bastante influenciados pelas temperaturas anuais e pelas médias de pluviosidade, que são características importantes para a sobrevivência dos seres vivos nesses ecossistemas. Para complementar este tópico sobre os ecossistemas terrestres, eu sugiro a vocês que leiam as páginas 43, 44 e 45 do caderno didático e façam um resumo das principais características dos biomas brasileiros, levando em consideração as condições climáticas e a composição da fauna e da flora. Os ecossistemas aquáticos variam de acordo com as suas propriedades fisicoquímicas, como temperatura, concentração de sais minerais dissolvidos, quantidade de gás oxigênio dissolvido, acidez, quantidade de partículas em suspensão e capacidade de penetração da luz solar na coluna d'água. Eles podem ser dulcícolas, ou seja, de água doce, ou marinhos. Os ecossistemas de água doce são divididos em lênticos e lóticos, que essa divisão é em função da movimentação das águas. Os ecossistemas lênticos são aqueles formados por águas paradas ou lentas, como é o caso de lagoas, lagos, piscinas naturais e outras planícies alagadas. Já os ecossistemas lóticos são aqueles que possuem águas em movimento rápido, como rios, riachos e córregos. Os ecossistemas marinhos são formados por oceanos e mares e apresentam a maior parte da superfície do planeta, abrigando grande diversidade de vida, bem superior ao dos ecossistemas terrestres. A fauna e a flora desses ecossistemas é muito rica e varia de uma área para outra, incluindo crustáceos, plantas aquáticas, algas microscópicas, diferentes espécies de peixes, larvas de insetos, entre outros. Observe no esquema apresentado que os ecossistemas terrestres e aquáticos apresentam basicamente a mesma estrutura trófica e funcionamento semelhante, pois ambos apresentam constante interação e trocas de matéria e energia. Porém, existem algumas diferenças que devem ser destacadas. Uma delas é a composição biótica, conforme mostra a legenda que eu coloquei para vocês. Por exemplo, os organismos produtores no ecossistema terrestre estão representados pelas plantas enraizadas, e os produtores do ecossistema aquático pelo fitoplâncton, que são algas microscópicas. Outra diferença é o tamanho dos estratos autotróficos e heterotróficos. Então, podemos observar que o estrato autotrófico, onde ocorre a incidência de luz, é maior no ecossistema terrestre. E uma outra diferença é que o número de organismos ele vai variar de um ecossistema para outro. Então, resumindo o que nós vimos até aqui, o que vocês têm que compreender, né? Que os ecossistemas são constituídos de componentes vivos, né? Ou seja, de componentes bióticos, e componentes não vivos, que são os componentes abióticos. E que há uma interação mútua entre esses componentes, integrando um sistema estável e dinâmico que apresenta fluxo de energia e ciclagem de matéria. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira semana de estudos. Eu agradeço a todos pela atenção. Peço que participem do fórum de discussão da disciplina, né, que já está disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio da plataforma. E, no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.